Fala pessoal, vamos falar a respeito de educação financeira. A ideia, na verdade, no primeiro vídeo aí que eu coloquei, era para estar gravando a respeito do mercado financeiro e tudo. Só que aí eu pensei que não faria sentido já começar falando de investimento, de mercado financeiro, sem antes falar de educação financeira, né? Tem um passo antes para poder chegar na parte dos investimentos, tá? Se for falar em educação financeira, não tem muito mistério, né? Você ganha mais do que você gasta. Esse é o princípio e não tem como ser diferente disso. E o outro ponto importante é o quê? É você planilhar todos os seus gastos, né? Então, eu já li muito livro sobre educação financeira e diversos autores, todo mundo acaba falando sobre isso, né? Sobre você planilhar, e isso é muito importante, eu já fiz isso por muito tempo. Por que é importante fazer isso? Porque no final das contas, às vezes a gente gasta uma besteirinha aqui, vamos supor, um cafezinho. Aí todo dia você tem um hábito de tomar um cafezinho, mas você não sabe quanto que aquele cafezinho gera de custo no final do mês. E aí no final das contas você soma um cafezinho, soma um hábito que esteja fazendo também que você acabe gastando dinheiro, mas de pouquinho em pouquinho, coloca isso no mês e melhor, coloca isso multiplicado no ano. E aí você vai ver quanto é que você está gastando, às vezes com um hábito que nem é tão saudável para você. E não vou nem falar para você cortar o cafezinho. Em vez de você tomar um cafezinho na padaria, toma um café em casa. Toma um café quando chegar no trabalho, né? Então são hábitos que a gente vai melhorando o nosso processo ali, né? O nosso custo, a nossa despesa, ela vai sendo reduzida por conta de hábitos, né? Então, só que qual foi o ponto fundamental para mim? Quando eu comecei a fazer isso, eu sou um cara que eu adoro Excel, então eu falei assim, cara, vou montar uma planilha aqui e vou botar cheio de fórmula, tudo automático, só apertar coloca um dado aqui, vai rodar vários relatórios em cima disso e tudo, projetado no ano, como é que seria. A planilha ficou ótima, só que como é que eu me relacionava com essa planilha? Toda vez que eu olhava para aquela planilha dali, eu via, eu tinha um orçamento, né? Eu falava, cara, nesse assunto eu vou gastar tanto. E eu focava muito em despesa, muito em despesa. E aí, o que acontece? E na época eu não sabia disso, que a gente foca, expande. Então, volta e meia aparecer despesa inesperada, sempre. E eu falava, caraca, a conta não vai fechar, não vai sobrar dinheiro, não vou conseguir investir. E aquilo começava a me dar um sentimento ruim, um sentimento de escassez, um sentimento que eu não teria dinheiro. Então, como é que eu estava me relacionando com essa planilha? Era com uma forma negativa. Por quê? Porque eu focava na despesa, o meu sentimento era de escassez, porque sempre tinha uma despesa que eu não estava prevendo, e não tinha como prever, a despesa simplesmente ia lá e surgia, não era nada que estava planejado. Então, no final das contas, aquilo dali pesava no orçamento, e eu via aquele valor diminuindo, e falei, cara, não vai ter dinheiro, vou virar no cheque especial, e aquele sentimento de escassez começou a tomar conta de mim. Conclusão, eu parei de fazer a planilha. Por quê? Porque eu não estava me relacionando bem com ela. Quando eu parei de fazer essa planilha, as coisas melhoraram, as despesas pararam de vir aquela coisa meio inesperada. Mas então, por que eu estou pedindo para vocês fazerem? Porque na verdade é o seguinte, é importante você fazer? É importante, mas é importante também você saber como você se relaciona com ela. Observa que eu falei o seguinte, no início eu ia lá e focava na despesa, e normalmente a gente não foca em ter uma renda extra, né? A gente não foca em diversificar a nossa fonte de renda. Então, as pessoas que elas têm dinheiro, o que elas fazem? Elas vão lá, elas se pagam primeiro. Elas recebem o dinheiro lá de uma fonte qualquer que elas têm, separam para investir esse dinheiro, quer dizer, elas se pagam e depois elas pagam as despesas, depois elas pagam tudo que tem que pagar. Então, por que elas fazem isso? Porque elas também têm facilidade de pegar e gerar ativos, são coisas que vão dar um retorno financeiro para elas. Então, é assim que as pessoas que têm abundância financeira, elas fazem. Primeiro, elas se pagam, né? Muitas vezes fala assim, se sobrar dinheiro, eu vou investir. E no final das contas, o que acontece? Não sobra dinheiro. Então, o que acontece? Você nunca investe. O dinheiro, ele é uma energia de troca. Isso é importante a gente entender. Então, quando você vai comprar alguma coisa, o que você está fazendo? Você está dando um dinheiro para receber outro, né? Pode ser para um serviço, quando você compra um serviço, você está dando dinheiro para estar recebendo aquele serviço. O dinheiro é uma energia de troca. Então, você pegar e fazer um investimento, isso também é uma energia. Então, não importa qual valor que você vai investir. O que importa é o ato que você vai praticar. E quanto mais você investir, e quanto maior for o prazo,
você tem para ter esse retorno. Por exemplo, você está com um investimento que você vai botando um pouquinho em pouquinho, mas você vai pegar daqui a 20 anos. Os juros, ele vai atuar a teu favor, né? Então, utilizar isso como ferramenta é muito importante. Você não vai querer ser rico, milionário do dia para a noite, como muita gente quer, que é a fórmula mágica, mas é todo mês. Então, pega, deposita e investe ali o seu dinheiro. E ter essa educação financeira, ter esse relacionamento com o dinheiro é importante, coisa que eu não tinha na época que eu estava fazendo a minha planilha. E não entendi o porquê, se tecnicamente eu estava fazendo tudo o que deveria ser feito, mas o sentimento, aquilo que eu estava co-criando, não estava sendo bom. Então acabou que no meu caso, naquele momento, foi melhor não ter feito essa planilha, tá? E aí, como é que você vai gerar ativo? Cara, e aí pode ser com qualquer coisa. O que você é bom, né? O que você faz que as pessoas talvez estão dispostas a pagar por isso? Você pode fazer um bolo, você pode fazer pequenos concertos, né? Você vende doce, enfim, fazer quentinha. Tem N assuntos que cada um vai saber. Por exemplo, se eu for fazer quentinha, cara, esquece, porque eu não vou ter, pelo menos de imediato, eu não tenho aptidão para ficar vendendo quentinha. Eu não sou bom em fazer comida, me arrisco, mas não sou bom, eu sobrevivo. Se eu tiver que fazer comida, eu sobrevivo. Então, o segredo é focar nisso, é focar no que você pode fazer de renda, né? É focar naquilo que vai te dar uma outra fonte de renda. Você começa a diversificar e às vezes, com base numa situação dessa, a tua fonte principal, né, acaba mudando. E a gente às vezes acaba descobrindo uma outra aptidão. Foi o vídeo que eu coloquei aí, o primeiro vídeo que eu coloquei, que é dar o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo, mas nem sempre a gente já sabe exatamente como é que vai ser o caminho a seguir. E a gente vai caminhando e a gente vai vendo, né? Quando a gente começa a caminhar, a gente não vê daqui até o objetivo, a trilha toda, né? Muitas vezes a gente só vê um pouco à frente. Então, esse é um ponto. E falando que, como o dinheiro ele é uma energia de troca, você fazer doação também é algo muito importante. Por quê? Porque também a doação é uma energia. Tudo aquilo que você está doando é que você não está na escassez, você está na abundância. Por isso que você está doando. E não importa se é dinheiro, não importa se é um material, se é o seu tempo, se é um serviço. Tudo isso também é importante para a gente estar caminhando e prosperando na nossa vida. Lembrando que tudo é energia. A doação também é importante. E assim como é importante a doação, eu vejo muito as pessoas falando em pedir desconto, né? Cara, pede desconto para tudo. Eu particularmente não sou muito fã dessa questão de ficar pedindo desconto. Por quê? Porque eu acho que o trabalho do outro tem que ser valorizado. O meu trabalho ele tem que ser valorizado, o seu trabalho ele tem que ser valorizado. E você sabe o preço que você está cobrando por ele. A questão é, o preço que você cobra, você está bem com isso? Você acha que é um preço justo? Se você está bem, o sentimento que você está emanando, está tudo certo. E aquilo dali tem tudo para estar caminhando dentro dessa questão de equilíbrio. O universo é por equilíbrio. Se você for ver, o tempo todo por que a gente chega e fala assim, cara, é dando que você recebe? Porque é equilíbrio, né? E você acaba recebendo mais até. E aí você doa mais. E você fica num looping cada vez maior e você fica recebendo ele de várias formas diferentes. Eu posso doar dinheiro e receber, o universo vai me agraciar inevitavelmente. Isso é uma lei universal, né? Só que não de repente ele vai me agraciar com dinheiro, ele vai me agraciar de N formas. O universo, o que a gente não tem que ficar se preocupando é como, quando que as coisas vão acontecer e por que elas vão acontecer. Simplesmente deixa solto, deixa a coisa fluir, que essa energia do universo é um eterno equilíbrio, né? Se tiver alguma coisa em desequilíbrio, você acaba recebendo aquela balança ali de volta para ficar a situação ficar equilibrada. É dando que se recebe, aqui se faz, aqui se paga. Então, no final das contas, tudo isso que a gente está falando é a mesma, essas duas frases, ela tem o mesmo sentido, que é o sentido de ter um equilíbrio. Não importa se é doando ou não importa se você está fazendo mal para o outro, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, isso que é importante a gente estar atento. E tudo como a gente se relaciona. Então, por exemplo,
eu vou chegar numa loja e vou pedir desconto. Por quê? Porque eu quero pedir. Porque eu simplesmente eu já estou habituado a tudo eu pedir desconto. Mas calma aí, eu tenho condições de pegar e pagar por aquela camisa, por exemplo? Eu tenho essa condição? Eu acho que o valor da camisa tá um preço justo para mim. Se eu achar que tá justo, eu vou lá e compro. Se eu achar que não tá justo, desde que a pessoa ache que aquele preço que ela tá cobrando tá justo, tá tudo bem. Mas Marcelo, você nunca pede desconto? Em que situações que eu vou pedir desconto? Em situações, por exemplo, em venda de um imóvel, em venda de um carro, que eu já sei que normalmente o empresário ali, ele trabalha uma tabela cheia, né? E ele tem uma margem para pegar e ter o desconto dele. É diferente do pequeno, de repente, do pequeno produtor, o cara que está vendendo um produto orgânico ali, cultiva, trata as coisas com o maior carinho e é importante valorizar esse trabalho dele, né? E é diferente quando eu vou comprar de repente um carro, comprar um imóvel, que eu sei que aquilo dali já tem uma gordura, é do mercado você trabalhar com uma certa gordura. E com base nisso, aí eu vou lá e chego num preço, tá? Sendo que eu vou chegar no preço que, mesmo sabendo que tem uma gordura, se o cara não quiser me dar desconto, tudo bem, eu não vou ficar insistindo, brigando com ele. Vai que aquele cara dali vai lá e trabalha de uma forma que aquele valor ali já tá no talo, ele tá dando o máximo que ele pode dar. Então assim, eu também tenho que valorizar o trabalho do outro, assim como eu quero que valorizem o meu. Então pedir desconto por pedir, eu não vou fazer, a não ser que sejam em situações específicas que eu acho que o mercado já trabalha dessa forma, mas eu não vou chegar numa loja, a não ser que eu faça assim. Um outro exemplo, vou chegar, quero comprar essa camisa. E aí, tem desconto para pagar no dinheiro, já que eu pagaria no cartão e a pessoa tem aquela comissão que ela tem que pagar para a maquininha lá do cartão. Então essa é uma situação que eu vejo e que eu talvez fosse lá e fosse pedir desconto, tá? Mas fora isso, eu gosto de valorizar o trabalho do outro, assim como eu acho que eu tenho que ser valorizado também no meu trabalho. Então assim, eu tenho condições de pagar, eu vou lá e pago. Acho que o preço é justo, acho que faço uma boa aquisição e aí essa relação de troca, né, tanto do comprador quanto do vendedor, ela está equilibrada e está tudo certo. Os dois saem ganhando. Não é aquela relação que só beneficia um e prejudica o outro. E aí acaba que a própria energia não flui, não fica boa para nenhum dos dois lados. Né? A gente às vezes pode ter a sensação que tá se dando bem, pô, caraca, comprei, joguei o preço lá embaixo e tal, mas se aquilo dali também não foi bom pro cara que tava te vendendo isso, vamos supor que tem alguém desesperado querendo vender e precisando urgentemente daquele dinheiro, e aí vai vender até que seja um carro, tu joga o preço lá embaixo, o cara tá desesperado, vendeu o carro ali para você, mas aquele sentimento que ele tá emanando ali, cara, não é nem um sentimento bom, e de repente você tá comprando aquilo dali, poderia ter pago algo que fosse justo, tanto para ele quanto para você. Então essa é a minha filosofia com relação a desconto. Um outro ponto que eu quero falar é a respeito de propósito, né? Tudo na vida tem que ter um propósito, tudo. Recentemente eu fiz uma limpa lá em casa, tinha um monte de roupa que eu não estava usando, cara, doei tudo. Por quê? Porque aquilo daí é energia que está estagnada, né? Então quando você pega isso e você, voltando até na questão da doação, quando você pega e você doa, você está dando propósito àquela roupa, né? Aquele tênis, aquilo dali vai pegar e vai ajudar ao próximo, aquilo dali vai fazer uma energia fluir mais, a energia não vai ficar estagnada na sua casa, né? Isso também é um assunto que tem tudo a ver com a educação financeira. Por quê? Porque tudo na vida tem que ter um propósito. Ir lá também vou comprar um tênis. Aí eu chego amanhã, vou comprar outro tênis. Aí chega depois de amanhã, eu vou comprar outro tênis. Aí a gente está num momento de pandemia. Quer dizer, se eu estiver usando o tênis já tá bom. Porque, na minha visão, porque eu já quase não saio. Quando eu saio, eu vou sair de chinelo. Então, salvo em alguma situação ou outra que eu tô de tênis. Então, tem necessidade de a gente ficar nessa compra o tempo todo, né? E aí falta propósito. Às vezes a pessoa tem lá 200 sapatos, sei lá quantas bolsas. Cara, falta propósito. Então, o que você está comprando e vai deixar aquela energia estagnada ali, cara, você podia estar investindo. E no longo prazo, isso faz uma baita diferença. Coloca um pouquinho a mais, né? E vai lá e coloca isso com juros compostos daqui a 10, 20 anos. De pouquinho em pouquinho, aquilo daria fazer uma baita diferença. E detalhe, você não está gastando dinheiro à toa, você doando as suas coisas, você está dando propósito, você está dando fluidez, você consegue ver mais em harmonia
a tua energia também fica melhor, as coisas na tua vida começam a fluir melhor. E aí você vai ver que as coisas de repente começam a ir se encaixando numa velocidade muito mais rápido. Por quê? Porque você está trabalhando e está cuidando da sua energia. E isso serve para qualquer assunto, não importa do que é. Nesse caso específico, a gente está falando de educação financeira. A gente pode falar em educação financeira falando em energia, a gente pode falar em educação financeira falando em propósito. Por quê? Porque tudo isso é uma coisa só. De novo, eu falei isso num outro vídeo, vou falar de novo. Tudo é energia. E o intuito do canal é juntar essa visão mais holística, né? essa questão energética da coisa com essa visão material. Só que o material também é uma energia densa, mas ela é uma energia, né? Então, considerando que tudo isso é uma energia, nada melhor do que a gente cuidar dela e deixar a coisa fluir. O universo, ele está num constante pulsar, num constante movimento. E quando a gente deixa uma roupa que a gente não usa parada, quando a gente deixa algo ali sem propósito na nossa vida, a energia não flui. E isso acaba dificultando a tua caminhada, seja ela em qualquer assunto. Nesse caso aqui a gente está falando de educação financeira. Beleza? Gostou desse vídeo, galera? Curte aí, se inscreve, ativa aí o sininho para quando eu publicar novos vídeos, vocês serem informados. E é isso, até o próximo vídeo, beleza? Valeu!